Ainda não Boa noite, aprendi Jussara. direito. Boa noite. É assim mesmo, Você tem essa ferramenta. a gente vai aprendendo, né? É isso aí. Boa noite, Mariângela. Já tem umas pessoas aqui, já tem 5 pessoas. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardando um pouquinho. E enquanto nós vamos aguardando um pouquinho, Jussara, você poderia comentar um pouquinho? Primeiro, muita gratidão de você ter aceito o convite de estar aqui. A Jussara tem uma vasta jornada aí na educação, é mestre em educação. Escritora também, você tem um livro, né, Jussara? Eu tenho algumas, tenho as publicações, né, Uhum. do meu mestrado, na verdade, da minha especialização, que foi publicada em um livro, né, e participação em outros documentos que eu acabei também ajudando a produzir, na UnoOeste também, né, enquanto Sim, professora do curso em EAD, né. Eu sim. queria agradecer imensamente a oportunidade aí, Antônia, de a gente estar aqui conversando um pouco sobre isso, né. Eu que agradeço. Tenho uma carreira aí vou fazer 32 anos agora da prefeitura em dia 3 de março, né? Então, um bom tempinho aí de chão aí por essa caminhada. E é muito bom, né? Bom, pelo menos eu gosto dessa carreira da Sim, com educação. certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou nessa profissão de professor, por que foi essa escolha, e enquanto isso as pessoas vão podendo te conhecer um pouquinho melhor. É bem interessante, né? Porque quando você me fez o convite, né, para falar um pouco isso, é justamente nisso que a gente pensa, né? Como que foi a nossa trajetória, né? A princípio, eu me lembro que quando eu decidi fazer, né, fazer um curso, pensando num curso de graduação, a princípio eu tinha pensado em fazer psicologia e não pedagogia, né? Mas aí também eu tinha terminado o magistério, tinha feito o magistério, logo em seguida caí no magistério, na verdade foi por um acaso mesmo, né? A Uhum. Betinha, que acho que algumas pessoas que são da rede devem lembrar, né? Que também era uma professora antiga, ela era muito amiga da minha mãe, e ela insistiu muito, ela falou, Jussara, vai fazer magistério, né? Pelo menos você fica com duas possibilidades, você termina, na época a gente fazia o magistério em nível médio, né? Então eu terminei o magistério, e assim que eu terminei o magistério, a princípio eu pensava em ir para a carreira da psicologia, né? Mas aí eu consegui, eu terminei o magistério num ano, no ano seguinte eu entrei na prefeitura como professora contratada. E aí mudou, né? Você já começa a pensar em outras possibilidades. E aí, da professora contratada, no ano seguinte foi feito um concurso, também passei no concurso, fazendo a pedagogia simultaneamente, que foi uma experiência que eu acho que foi muito importante, porque é muito diferente quando você faz uma graduação e depois vai para a prática, do que quando você constrói essa prática, né? Trabalhei também durante 5 anos com pré-escolas, depois também passei no concurso da rede estadual, na época, para dar aula, peguei aula na escola José Soares Marcondes efetiva também, mas fiquei só um ano na época, porque fiz por uma opção mesmo, porque eu não vamos dizer assim, eu não consegui me adaptar com crianças mais velhas. Eu gostava muito de trabalhar com crianças menores, e assim, foi um ano bastante desafiador para mim, o ano que eu trabalhei, um ano só. E aí, logo em seguida, na prefeitura, tive a oportunidade de assumir o cargo, a princípio, de coordenador de núcleo, onde eu fiquei muito pouco tempo, e depois, em substituição, coordenador pedagógico. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, substituindo uma coordenadora que havia saído, e depois eu acabei fazendo concurso público também e acabei me efetivando. Durante esse tempo, também tive outras experiências que me engrandeceram muito. Quando eu fiz a psicopedagogia, uma das coisas que eu pensei, até porque a psicopedagogia tem muito dessa coisa clínica também, atuei em clínica, né? Tive uma experiência de 3 anos e meio trabalhando com clínica de psicopedagogia, embora para mim era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar só depois das 5. Então, você Uhum. fazer uma jornada de 8 horas, depois mais 2 horas trabalhando na clínica, realmente pesou, mas foi uma experiência muito importante, né? E aí eu fui também buscando outras coisas, né? Então, assim, eu participei de muitos cursos de especialização como professora convidada, inclusive alguns da AGC, outros de outras instituições, né? Uhum.
que também me deu uma outra experiência bacana, porque aí você começa a trabalhar como professores de adulto, que é um outro perfil, né? Sim. Também fui convidada para trabalhar em cursos de especialização em EAD, primeiro pelo MEC, junto com a Universidade Federal do Ceará, depois junto com a Elisa, quando eu fiz o mestrado na Unesp, conheci a Elisa, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito também na minha profissão. Então, assim, eu tive uma experiência muito bacana também com a EAD, tanto lá na Unesp, quanto na Universidade Federal do Ceará, depois na UnoOeste, que usam plataformas muito diferentes, mas nos faz pensar muito nessa questão do ensino à distância, né? Sim. E na prefeitura, onde eu continuo até hoje, vamos dizer assim, o meu trabalho base, é o trabalho que eu me apaixonei, né? Quem me conhece sabe que, assim, trabalhar na coordenação, e principalmente na coordenação de uma área que eu fui por um acaso, né? Não fui por nenhuma outra opção, que foi a área da educação especial, mas é a minha área, é onde eu me encontrei como professora, como coordenadora, e é o que eu mais gosto de fazer realmente, né? Porque você tem uma atuação que varia desde uma atuação lá com os professores, conversando, vendo as situações das crianças, discutindo os casos, né? Como também tendo uma possibilidade de pensar em termos de sistema, em análise de sistema, do sistema de ensino, o que você tem que pensar em termos de política pública. Então, essas duas questões juntas, para mim, são bastante importantes. Então, E conseguiu ter uma vasta experiência, né? Ó, eu estou vendo aqui que nós já estamos com 234 pessoas, sabe? nossa, E nós divulgamos essa live em nível Brasil. E tem várias pessoas aqui que deram boa noite que não deu para acompanhar. Então, boa noite para todos, para os nossos alunos, para os amigos da Jussara, para os meus, enfim, para os que ficaram sabendo. Tem até uma aqui que ela se apresentou como a coordenadora pedagógica do município de Goianinha, em Rio Grande do Norte. Olha que legal, bacana. né? Então, a gente tem pessoas de longe aqui. Então, isso é importante, né? E nós recebemos, inclusive, vários mensagens de WhatsApp hoje, tirando dúvida. Como é que vai ser? Onde vai ser? Como é que faz para participar? E tinha DDD 82, 90 e alguma coisa. Eu falei, então, muito legal que a gente tem aqui o Brasil participando, né? E eu Com vou deixar você à certeza. vontade agora para você começar a falar dessa profissão de professor, que vai muito mais além do que dar aulas, passar atividades, corrigir provas, né? O professor também ele pode ter uma vasta carreira e, inclusive, pode ser muito bem sucedido, né? Dependendo do caminho que ele seguir. E vamos bater um pouco de papo sobre isso. E você que está aí, que quiser fazer pergunta, quiser tirar dúvida, sou professor disso, como passo, para de repente alavancar melhor a minha carreira. Se a gente conseguir resolver, estamos aqui. Resolver não, responder, né? Estamos aqui Responder. para contribuir com a nossa experiência. Eu também tenho mais de 30 anos, já estou chegando aí quase nos 40 anos de educação, né? Então, foi também uma escolha mesmo apaixonante para a minha vida. Eu não me arrependo nem um minuto de ter escolhido. Embora sei dos desafios da carreira do professor, sei que não é fácil, mas não me arrependo, né? Os desafios são grandes. Então, vamos aí. O Paulo está falando aqui que ele ama a educação. E é Vamos lá, apaixonante Luciana. mesmo, É, né? apaixonante. E Uhum, quando você sim. começa a colocar essa questão da profissão do professor, a primeira coisa que me veio à cabeça, né? A gente tem uma frase muito comum quando a gente vê um bom professor, que é muito comum a gente ouvir assim, ele tem o dom de ser professor, né? Uhum, Embora isso é um elogio, a gente tende a tomar isso como um elogio, a gente precisa começar a pensar um pouco sobre isso. Porque quando eu falo um dom, eu estou falando de algo que é inato, que é natural, né? Que vamos dizer assim, nasceu com a pessoa. E quando a gente fala de profissão professor, né, e até mesmo porque muitas vezes a profissão de professor não é valorizada, porque começa por nós, né, que a gente acaba não uhum, valorizando essa profissão, porque não é dom. Ninguém nasce sabendo ser professor, ninguém nasce sendo um bom professor. Professor é uma profissão que exige conhecimento, que exige estudo, que exige trabalho árduo na formação. Então, essa ideia vem muito com aquela ideia assim, não, eu vou trabalhar porque eu amo criança,
né? É ótimo, se a gente gosta de criança e você vai trabalhar com criança, isso é necessário, mas não é isso que faz um bom professor. Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa pensar. O professor, ele se constrói na profissão, né? Ele precisa se construir, precisa, inclusive, conseguir compreender o que ele precisa saber, né? Eu levantei uns E tem pontozinhos uns aqui. que falam assim, viu, Jussara? Professor é um sacerdócio. É É, como se ele não é, precisasse nem receber por isso, é um sacerdócio. exato. Né? Por mais que a gente faça com carinho, e eu acredito que isso é atributo de qualquer profissão, qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer profissão, a gente percebe que são pessoas que gostam do que fazem. Mas não é por Apaixonados. isso que eles nasceram com esse dom para poder ser engenheiro, ou então para poder ser advogado. Não é isso. São profissões e profissões que exigem, como eu falei, habilidades, que existem determinadas questões, né? Então, a primeira Uhum. coisa a desmistificar é isso. Ninguém pode ser professor só porque eu gosto de criança, porque, vamos falar sério, quem já teve numa sala de aula tem dia que a gente, por mais que se ame criança, coisa difícil, né? Sim. Principalmente com as crianças que a gente tem recebido hoje. Uma diversidade bastante grande, né? Diversidade tanto de comportamento, quanto de cultura, quanto de formas de lidar com o adulto também, né? A gente tem crianças aí bastante questionadoras. Então, assim, gostar, sim, bacana, mas a gente precisa evoluir nessa observação, né? Então, para eu ser bem-sucedido na minha profissão, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso entender? Né? Uma outra coisa importante também da gente, e isso me preocupa muito, né? Porque às vezes qualquer um fala assim, não, eu já fui professor, eu posso ser professor. O conhecimento, saber o que você vai ensinar, saber sobre o que você vai lecionar, é lógico, é importante. Eu preciso saber do que eu vou falar, né? Se eu não tiver conhecimento, como é que fica? Mas só isso não adianta. Quem nunca teve aquele professor que você falava assim, nossa, o cara é muito inteligente, tão inteligente, mas eu não entendo nada do que ele fala, né? Então, ser Didático. professor começa por saber o que eu vou ensinar? Sim, né? Isso é importante. Não adianta eu querer chegar na frente de uma sala de aula, vou ensinar sobre fotossíntese e eu não sei o que é fotossíntese. Eu preciso ter o conhecimento, mas só isso também não basta. E aí a gente começa a entrar na profissão professor. O que que me categoriza? O que que vai me atribuir valor dentro de uma sala de aula? E eu coloco uma primeira questão, que é a questão da empatia. Por que empatia? Né? Não significa nem. Eu não vou gostar, essa também é uma ideia da gente achar que não, eu gosto de todas as crianças igualmente. Não, não é assim. Tem algumas crianças que até vão irritar o professor, né? Tem algumas crianças que são bastante difíceis, que falam, nossa, né? Mas o que é ser uma pessoa com empatia? É ter uma condição de perceber o outro, de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, até mesmo para eu adequar o ensino. Se eu não consigo entender o que o meu aluno pensa sobre aquele conhecimento, sobre aquilo que eu estou ensinando, como é que eu vou poder fazer para ensinar? Então, eu preciso ter uma empatia para saber ouvir essa criança, saber fazer, vamos dizer assim, mediações que eu possa entender o que ela está pensando. Então, essa empatia, junto com o conhecimento que eu tenho, é que vão me ajudar vamos dizer assim, a planejar e antecipar a minha aula. E aí, isso é um atributo que é muito próprio do professor. Né? Professor tem mania de agenda, professor tem mania de organização, não é por nada, porque é assim que funciona o ensino. Eu tenho um conteúdo, eu tenho lá as minhas crianças e eu preciso pensar a forma, né? A forma como eu vou ensinar, ela depende de eu pensar antes. Eu não posso simplesmente chegar e vou ensinar isso e de repente, né? Como é que eu faço se eu não sei nem por onde, que caminho seguir? Então, é muito Uhum. próprio do professor ter essa questão em mente, que eu tenho que conhecer, tenho que ter empatia com o outro, mas eu também tenho que ter planejamento, tenho que ter organização daquilo que eu vou fazer. E o principal, saber lidar com o imprevisto. Toda sala de aula, a gente não sabe que perguntas que vêm. A gente está entrando vamos dizer assim, eu sei ou mais ou menos onde eu estou entrando, eu conheço a minha turma, mas eu sei que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, seja algo inusitado que vai tirar toda a atenção das crianças ou do adulto, seja uma pergunta que de repente a criança até faz para ousar, a criança, adulto, estou falando muito criança, mas a gente tem que pensar em todas
as demandas, porque também com adulto isso acontece, né? Principalmente quem é professor de adulto sabe que, nesse caso, o adulto ainda às vezes faz aquelas perguntinhas capciosas. Nos cursos de especialização, quando eu dava aula, a gente percebia que às vezes assim a pessoa vinha fazer algumas perguntinhas, mas era mais para dar uma cutucada. Isso é muito próprio do aprender. E é bacana. E a gente precisa lidar com isso. Então, lidar com o imprevisto, então, essa condição de lidar com o imprevisto, de planejar já pensando o que é que pode acontecer, de ter domínio do conteúdo, da forma que eu vou trabalhar esse conteúdo, dependendo do meu destinatário, da criança ou do adolescente ou do adulto que está lá, né? Com essa empatia de poder compreender o outro, eu diria que é um conjunto muito importante na carreira do professor. Então, esse conjunto é que, vamos dizer assim, que faz um bom professor. E a criatividade também, né? Lembrando que quando a gente fala criatividade, a gente costuma associar a criatividade para a área de artes, para música, para dança, para pintura, mas não é isso, né? É fazer diferente, é inovar, é buscar outras formas. Isso também é uma característica que a gente vê muito nos professores. Esse ano que passou, né, que foi um ano atípico, a gente viu como é que os professores conseguiram lidar com isso. E conseguiram lidar porque isso faz parte do métier. Então, de inovar, porque muitos às vezes nem sabiam, a gente também não tinha muito essa forma de lidar com a tecnologia como tivemos que lidar esse ano, né? Tivemos que inventar outras formas desse conteúdo chegar, porque eu estou falando muitas vezes com crianças ou com adolescentes, que quando eu estou na sala de aula é fácil, porque eu chamo a atenção, eu converso, eu vou perto, e isso faz com que a atenção permaneça. E como fazer isso no online? Então, esse ano foi o desafio imposto ao professor, mostrou realmente para quem que são os bons professores. São aqueles que realmente têm isso como, vamos dizer assim, como habilidade, né? Então, essa habilidade de lidar com o inusitado, de planejar diante de uma situação diferente, de buscar, olha, se eu não posso conhecer meu aluno dessa forma, como é que eu vou poder fazer para conhecer de outra forma? Enfim, são características muito importantes, né? Que fazem parte dessa carreira e principalmente de ser um professor. Agora, nem todo mundo nasce com essas, como eu falei, a gente não nasce pronto para essas habilidades. Né? Aprender a planejar, aprender a ter empatia com o outro e ser aprendido. Algumas pessoas, pelas vivências que têm na vida, né? Pelas relações que ela tem com outras pessoas da própria família, com os amigos, vai criando algumas habilidades. Outros precisam construir. E muitas vezes a gente não aprende isso lá na universidade, né? Sim. Na universidade, muitas vezes você vai discutir no máximo lá o conteúdo que você vai trabalhar, qual é o formato, mas e a criatividade? E essa questão da empatia? Como é que eu faço para poder aprender? Né? Então, são essas habilidades que a gente precisa ter consciência, que fazem parte da profissão e que me vão permitir, vamos dizer assim, ser um professor bem-sucedido. Se eu estou percebendo que olha, eu tenho uma dificuldade para poder planejar as coisas, ou então eu estou percebendo lá que eu tenho uma dificuldade, tem algumas crianças que eu não consigo chegar nelas, isso a gente estuda, a gente aprende e a gente consegue desenvolver. Mas é por estudo, por aprendizagem, é conversando com outras pessoas, né? Sim. Ninguém nasce com essas coisas, né? Ah, Então, eu são lembro que quando eu comecei, Jussara, que primeira classe minha foi de EJA. Tudo pessoas que não sabiam escrever nada, elas eram realmente ainda analfabetas. E eles tinham dificuldade até de pegar no lápis. Eu lembro que tinha aluno que falava assim para mim, que vinha da roça, né? Ele falava assim: ô professor, a enxada é mais leve do que esse lápis. sim, Então, é como se aquele fazia aquela letra pesada, difícil, né? Até a coordenação, tudo. E era um desafio. Aí quando fui trabalhar com criança, então, ai meu Deus, teve uma vez que eu peguei uma quarta série que eu tinha vontade de chorar de tanta indisciplina, que trocou sim, muito de professor, e era e eu estava na substituição, meu Jesus. Então, assim, tem uma hora que você tem que conversar com aqueles que já sabem mais, né? Às vezes com o diretor da escola, pedir ajuda, porque não é fácil, não, você dar conta da disciplina quando a classe é totalmente indisciplinada. Tem dia que a gente vai embora com vontade de chorar.
Então, Você é um sabe, Antônia, desafio. que você me lembrou exatamente do que eu vivi, porque assim, a experiência que nós tivemos na rede municipal, nós tínhamos, na verdade, na pré-escola, nós tínhamos todo o PROEP, que era um programa muito específico, né? Uhum. E assim, isso também ajudou na minha construção enquanto professora, né? Porque assim, a gente tinha muito determinado o que era para fazer, como que a gente lidava com a autonomia das crianças. Então era muito caro para a gente a questão das crianças saírem da sala de aula para o lanche, saírem andando sozinhas, mais devagar, sem precisar ficar fazendo aquelas filinhas e tudo mais. E quando eu peguei, eu assumi o quarto ano, né? Você falou isso, eu me lembrei dessa experiência minha também. Na época que eu peguei essa sala, as escolas ainda eram organizadas com classes A, B, C, D e E. Né? Uhum. E assim, de manhã era a classe A e B, que eram as classes das crianças que tinham melhor desempenho. As classes C, D e E eram à tarde e eram as crianças com extrema dificuldade. Eu era nova na escola, eu peguei a classe E, que era a classe de todas as crianças que eram repetentes, crianças que vinham de outras escolas em transferências, e aí a escola atribuiu para a pessoa nova, né? E a primeira coisa que eu me deparei, porque eu comecei a achar que eu poderia fazer a princípio aquilo que eu fazia com as crianças de pré-escola. Vamos sair todos andando, até porque quarto ano, crianças de 10 anos, né? Você supõe que essas. E saíram todos gritando e eu me desesperei, né? Porque você imagina, professor novo na Se escola, bobear, te derruba. nossa, né? E assim, foi uma experiência bastante desafiadora, porque enquanto eu não consegui resolver esse problema de entender que com ele a linguagem que eu usava na pré-escola não servia, né? Porque com a pré-escola eu tive que, na verdade, recuar. Olha, agora vocês vão ter que sair em fila, porque vocês saíram correndo, né? Mas e todo dia eu perguntava, vocês preferem sair em fila, vamos dizer assim, pisando no pé do outro, ou sair normalmente sem correr, né? E foi árduo, é uma aprendizagem básica, mas assim, e esse eu falo que é o desafio do professor, você tentar entender por que, que eles estão daquela forma, né? Uhum. Porque essa questão, quando você coloca do EJA, realmente a enxada é muito mais leve, porque eu estou acostumada com aquele movimento. Se eu começar a achar, ai, tá vendo? Olha, ele é que não quer, tá fazendo corpo mole. Não é isso. O movimento refinado para as pessoas que não têm essa habilidade construída dói, né? Dói Uhum. fisicamente. Ter essa sensibilidade de entender como é que eu posso Sim. fazer de uma dor menor, até física, no caso do EJA que você está mencionando, né? Então, essas habilidades do professor ter essa empatia de começar, por mais que eu planeje, eu tenho que ter o plano A, o plano B, C, D às vezes, né? Eu tenho que pensar no inusitado e saber lidar com esse inusitado. Né? Eu acho que isso é que faz com que a gente tenha aí uma condição melhor de conseguir ter sucesso na carreira. Quanto mais criatividade em termos de inovar, vou fazer diferente, sem medo muitas vezes de errar, porque a gente não pode ficar também com receio, senão eu travo, né? Então, e aí eu penso que essa questão nas escolas, quando a gente tem uma escola onde o grupo de professores consegue conversar, dialogar no sentido de falar o que fez, de contar o que foi produtivo, isso ajuda muito, porque ajuda tanto os novos quanto aqueles que já estão há mais tempo de sedimentar uma prática, né? E é Sim. importante a gente o outro também, né? Então Muito são questões importante, né? importantes. E eu acho também, assim, que às vezes as pessoas, até, porque o povo acha tanto, né? E a gente acaba contribuindo com isso. Ah, professor não é valorizado. Aí eu falo assim, bom, é uma forma que eu aprendi, né, de me valorizar. Eu me valorizo. Agora, se as pessoas reconhecem o meu valor do meu trabalho, é outra história. A primeira pessoa que tem que reconhecer o meu valor sou eu, e eles apenas reconhecerem. Porque se eu não valorizar, porque a gente estuda tanto, a gente batalha tanto. Agora, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas o professor não vence. Depende. Se ele fizer uma boa carreira, ele pode vencer sim, né? Desde que Sim, ele construa uma boa carreira. Que nem no caso da prefeitura, a gente tem que estudar para poder participar das progressões, e com isso vai aumentando o salário, às vezes tendo a oportunidade de ocupar outros cargos, como orientador, vice-diretor, substituição de diretor de escola, podemos ser escritor, a gente pode fazer várias coisas que pode dar uma alavancada nessa carreira de professor, né?
O que eu não posso é ficar preso assim, ah, o meu trabalho é só, não tem problema nenhum ser só a sala de aula, mas ainda assim essa sala de aula precisa ser inovadora, gostosa, prazerosa, para que a criança tenha prazer de ir na escola. E E nós, principalmente, né, Antônia, para que a sim, gente tenha prazer no que faz. Porque eu acho que não exatamente, existe nada pior e nada que te puxa para baixo, né? Quando você coloca a questão de que a gente precisa se valorizar, a primeira condição é fazer aquilo com prazer, né? sim, Em prazer não tem a ver só com, fiz um passeio, por isso que eu tenho. Não, a gente sente prazer, às vezes, quando a gente termina um trabalho árduo, quando a gente consegue um avanço daquela criança que, poxa vida, né? No começo do ano me dava tanto trabalho e agora está ali. Isso é prazeroso quando a gente reconhece, né? sim, Só que exatamente. professor também tem uma coisinha que eu falo assim, eu costumo muito cutucar, porque a gente costuma atribuir sempre algumas questões ao outro. Então, eu estou com dificuldade com esse menino, manda para o psicólogo, porque eu não sei. Eu não consegui alfabetizar esse menino, manda para não sei quem, porque eu não sei. Espera um pouquinho, a gente Uhum. tem um conhecimento seu, É, que a gente precisa e, valorizar. e você falou do ProEP, eu também sou do tempo do ProEP, né? E eu acho assim, tem umas coisas assim que eu lembro lá logo no início da carreira que eu falo, nossa, gente, mas eu me divertia, porque eu acho que eu era, em alguns momentos, igual criança com as crianças. Porque quando a gente ia para o parquinho, eu brincava de fazer comidinha como se a gente estivesse fazendo de terra lá com água, essas coisas. E até às vezes subir no balanço e falar, ó, é assim que balança, cuidado, ensinar o jeito que balança, como tem que fazer, balançar junto com eles. Eu falei, gente, ó, balançava, brincava de comidinha, fazia coisas na areia, baldinho de areia, um monte de coisa. Então, você está se divertindo também, ao mesmo tempo que você está ensinando aquela criança a diversas outras habilidades, né? Porque ele está brincando, porque o brincar não é brincar, é Sim. um brincar com objetivo, né? Não é assim no sentido só de um brincar solto, isso que eu quero dizer. Não que a criança não possa brincar solta, pode, mas ali na aula sempre tinha um objetivo. Não era simplesmente eu quero ficar tranquila agora, vou sentar aqui e deixa e solta as crianças. Então existe todo um envolvimento, uma participação, e quando a gente lembra disso é muito gostoso, né? Muito gostoso lembrar desse tempo que a gente podia fazer essas coisas com as crianças. E era mais tranquilo também, né? Que hoje as coisas estão mais difíceis. E você sabe que isso, Antônia, é que eu chamo de envolvimento, né? Eu acho que isso em qualquer carreira, porque com a criança é um tipo de envolvimento, com o adulto é outro tipo de envolvimento, né? Que a Sim. gente precisa ter. Você estava falando das outras carreiras que o professor pode galgar, né? Uhum. Também a gente precisa entender que muitas vezes, principalmente na rede onde nós trabalhamos, né, às vezes parece que é assim, você está querendo ser diretor para poder fugir da sala de aula, né? Pode ter algumas pessoas até que realmente, olha, não gosto da sala de aula, né? E vai, mas a questão não é só essa, né? Eu acho assim, tem pessoas que realmente preferem trabalhar com adulto, preferem trabalhar com gestão. Então, primeiro, né, eu acho que a gente precisa ter clareza sobre isso. Por que é que eu estou buscando, de repente, uma outra profissão? Eu posso ser um professor de sucesso, como você mesmo disse, eu posso construir coisas muito bacanas, ser feliz e ser bem remunerado dentro daquilo que eu faço? Posso buscar outras formas, né? Posso buscar formas de ser professor de universidade, que é uma outra é, forma de atuação, ou então escrever, né, seguir uma carreira acadêmica, onde eu vou mais voltar para a pesquisa, para o estudo, sim, isso não significa desmerecer ser professor da sala de aula. É um outro tipo de atuação que o professor, e que vai exigir aquelas mesmas habilidades que eu falei, né? A habilidade da empatia com o outro, a habilidade do planejamento, da organização, né? Do conhecimento sobre aquilo que vai falar, a questão da criatividade, de saber lidar com imprevistos, tudo isso faz parte de outras funções também. Agora, eu acho que a principal pergunta que a pessoa, quando vai buscar uma outra função, que ela precisa se fazer, né? É por que eu estou buscando outra função? Eu quero novo? Eu quero algo que me atrai? Ou será que é porque eu gosto mais de trabalhar, de repente, na gestão, ou trabalhar com professores, com adultos, na formação de professores, né? Isso é muito Sim, importante ter eu essa acho que está clareza. tudo certo, Jussara. Eu não preciso ter vergonha se de repente eu não me identifico de trabalhar com criança pequenininha. De repente eu me identifico dando aula, eu gosto mais de trabalhar com adulto.
Mas, de repente, você se identifica mais dando aula, por exemplo, no após, ou num curso superior, ou no ensino médio, não importa. O importante é que você faça aquilo com vontade e que, ao terminar o dia, você vai embora feliz com a missão cumprida, com aquela sensação de missão cumprida. Acho que isso que é importante. E, por exemplo, se eu sou um professor, que nem agora com o EAD, se eu sou um professor produtor de conteúdo para as plataformas, tá tudo bem, qual é o problema? Se você quer produzir conteúdo, escreve bem, pesquisa e consegue elaborar isso, elaborar as avaliações, porque agora com o ensino EAD, essa questão da tutoria e da produção do conteúdo tem aumentado muito, né? E precisa, por exemplo, porque eles precisam colocar material lá em vídeo, em PDF e às vezes até em áudio, em MP3. E tem os professores que são produtores de conteúdo, né? E tá Sim. tudo certo. E tá tudo certo. Né? Eu acho Ou que o você quer montar. importante é a gente ver realmente aquilo que você vai se identificar, mas principalmente buscar também fazer aquilo que você está se propondo a fazer, buscando conhecimento, buscando habilidades que você não tenha construído, né? Isso que você mencionou dos professores produtores de conteúdos, nós tivemos até uma professora que hoje, não sei se ela ainda continua como orientadora de uma das escolas, mas ela produziu tantos vídeos bacanas, ensinando os outros professores a usarem a sala virtual do Google Classroom, né, que, a princípio, para quem não tinha mexido, parecia um bicho de 7 cabeças. E a gente nem Uhum. sabia, a princípio, todas as funcionalidades dessa sala. E essa professora, inclusive, assim, a página dela no Google, muito bacana, né? Muita coisa bacana. Então você vê que é uma outra forma, né? Ela ainda Fala continua. aí a página dela, que acho que vai ajudar quem está aqui. Ai, eu sei que o nome é a Andréia, mas eu não lembro exatamente qual que é a página dela. Tá? Assim, o nome, eu sei que o nome dela é Andréia, ela é uma orientadora, se eu não me engano, ela estava na escola João Franco de Godoy, mas muito bacana, né? Mas por que eu estou citando esse exemplo? Porque foi uma habilidade que ela tinha e você percebe que ela também foi correndo atrás para pesquisar, né? Porque ela também tinha demanda ali com os professores que ela precisava estar apoiando, né? Mas muito bacana. Então, eu acho que essas questões. Agora, eu preciso também, quando eu vou mudar de cargo, né? Seja esse, buscar uma outra forma de trabalho, seja via EAD. A EAD ela é apaixonante, só que ela também exige muito conhecimento, né? Não é simplesmente eu colocar, eu preciso discutir que como é que eu vou fazer uma aula, porque uma aula virtual não pode ser simplesmente o xerox de uma aula presencial, não é a mesma coisa, a forma de Uhum. interação é diferente, então ela exige também estudo. Então, é essa questão que eu acho que o professor precisa ter clareza. Se eu quero buscar uma outra atuação, seja como diretor de escola, como coordenador pedagógico, eu preciso primeiro entender onde é que eu estou colocando o meu pezinho, né? Então, é isso que eu quero, né? Eu Uhum. vejo, a gente tem muita mobilidade para ser orientador pedagógico de escola dentro da nossa rede, né? E às vezes você percebe que as pessoas assim são excelentes professores, só que quando vão para trabalhar com adulto, já começam a ter mais dificuldades, porque não é uma tradução simples. Quando eu trabalho com criança, eu posso ser uma excelente professora para crianças pequenas, e eu me coloco nessa posição. Eu gostava muito da pré-escola com os quartos anos, foi só um ano e muito bem, obrigado, desisti do cargo, porque realmente eu não me identifiquei. Isso também, Uhum. essa honestidade, eu acho que a gente precisa ter com as crianças e com a gente, né? Porque senão você fica dando murro em ponto de faca. Quem vai trabalhar com adulto, né, também precisa entender que o adulto vai ter diferenças muito grandes. Então, ser um bom orientador pedagógico, o que que vai exigir de mim? Eu não vou dar Uhum. aula, né, embora Sim. ter conhecido. Então, conhecer o qual eu quero, vamos dizer assim, que eu estou pleiteando, que eu quero me atrever, e eu acho que a gente tem que se atrever mesmo, né? O professor, se ele tem esse desejo, vai atrás, só que se lembre que você vai ter que construir habilidades e conhecimentos para trabalhar numa nova função. Então, Sim. como eu falei no início, é trabalho árduo, é estudo, não é simplesmente eu querer, nossa, e assim Uhum. tivemos bons professores que, quando foi para a orientação, acabaram
tendo dificuldades, o inverso também é verdadeiro. Às vezes eu tinha aquele professor que na sala de aula era um professor que com as crianças deixava muito a desejar. E quando foram para uma gestão como diretor ou como orientador, acabaram brilhando, porque são funções diferentes, né? Sim. Então, eu preciso ter essa clareza de entender qual é o cargo que eu estou pleiteando, como que as minhas habilidades se enquadram para poder fazer essa função nova. Será que eu vou ter que desenvolver outras habilidades, né? Uhum. Para você poder realmente ser bem-sucedido. Agora, esses itens que a gente colocou no início fazem parte também do gestor, ou do orientador, ou do coordenador pedagógico, mesmo do supervisor de ensino, quem trabalha em termos de secretaria, é muito Sim. básico, né? Para que ser professor você carrega muito para as outras funções. É Eu acho que importante. até o que está no EAD, porque ele também tem que buscar essa empatia, ele tem que conectar com a mais difícil ainda, porque ele tem que conectar a linguagem dele, precisa conectar com o aluno, ele precisa falar com o aluno, ele não pode falar assim, como se ele estivesse falando para as paredes. Ele tem que, sabe, assim, aquela coisa de conexão, e isso é um grande desafio. Ó, a Daniela Lázari, ela acabou de colocar aqui o YouTube da Andrea. Ô, Andréia. Dani, se você conseguir colocar aí o nome dela, como que tá lá certinho, porque depois apaga isso daqui, e pelo menos a gente fala que como que tá o nome dela certinho no YouTube. E aí quem tiver interesse, essa live vai ficar gravada, pode ir lá e pesquisar, que já é uma ajuda. E no canal do YouTube também do Instituto GC, tem muitas histórias que dá para usar, caso precise ainda de aula EAD, que a professora Cida Santos gravou e foi Sim. colocado lá, que é muito interessante a forma como ela conta as histórias, né? Então, assim, os professores vão... olha, eu nunca vi um povo que consegue fazer milagre ao professor, né? Como acaba tendo que usar a criatividade, no bom sentido mesmo, porque ele tem que inventar coisa, principalmente diante da falta de recursos, ele conseguir ser criativo para poder dar uma boa aula com pouco recursos. Com certeza, né? E quando você traz essa condição da EAD, realmente é muito característico, né? A Uhum. EAD, ela vai exigir uma outra forma que não é, eu não posso nem ser tão formal a ponto de tornar aquilo muito distante do aluno, mas eu também não estou juntinho ali para poder prender atenção, então eu tenho que Uhum. propor, eu tenho que fazer propostas interessantes, porque senão esse aluno simplesmente vai sair da aula. Então, assim, exige realmente conhecimento e pesquisa do professor em como atuar nessa EAD, né? EAD traz uma outra coisa que eu falo assim, o professor ele tem que ficar correndo atrás do aluno o tempo todo. Eu já Sim. passei por várias, vamos dizer assim, experiências de EAD e realmente tem isso, você tem que verificar se o aluno não entrou, como é que foi, porque se você deixar também, o aluno acaba indo embora. Então, você tem que ficar o tempo todo, seja a plataforma que você está usando, né? Então, eu É, preciso saber a disso, né? evasão é maior, ela acabou de colocar que é André André, né, lá no YouTube. A Ah, evasão é maior. Se as pessoas que estão envolvidas com aquele aluno não ficar, de alguma forma, cuidando dele, ele desiste, porque sim, eu falo assim, o EAD não é de distância, o EAD é de difícil, de desafiador, de disciplina. Porque a pessoa, para conseguir fazer um curso EAD, ela tem que ter muita disciplina. Porque ela vai estudar na hora que ela quer, né? Mas também tem prazo. Ao mesmo tempo que eu posso estudar na hora que eu quero, eu tenho prazo para concluir as atividades. Não concluir, de repente perdi o ano. E tem gente que não consegue se organizar no tempo para fazer as suas atividades. Então já precisa desenvolver uma habilidade para fazer um curso à distância. Disciplina, né? Organização do tempo. Senão não consegue, se não fizer isso. Tá? e aí também, né, Antônia, a gente vê a importância do professor, enquanto como é que eu vou organizar para que esse aluno tenha, vamos dizer assim, que consiga construir essa autodisciplina, que Sim. realmente é muito complicado. Curso em EAD, se o aluno não tiver realmente um horário para estudo, não importa qual, mas ele precisa ter uma disciplina de estudo e tudo mais, ele se perde. Mas isso também depende do professor que está lá conduzindo a EAD, porque ele também precisa ajudar esse aluno a construir esses Sim. elementos,
né? Exatamente, se ele não ajudar, e até o polo, né? Por que que o polo é muito importante também nesse momento? Porque o polo tem que ajudar a dar esse suporte para esse aluno caminhar, porque tem todo tipo de dificuldade, que não sabe usar a plataforma, que não sabe fazer isso, e você tem que ter toda essa paciência. Aí agora não é mais o lápis e a caneta, é a questão de como entra, como faz, como é que envia um exercício, como é que salva, enfim, todas essas coisas que a gente tem que ficar ali dando suporte tecnológico, né? Além do É, suporte humano. É um desafio muito grande. Mas eu acho assim, o campo para o professor, ele é vasto. O professor também pode fazer palestras, ele pode montar alguns cursos próprios. Agora, sabe uma coisa que eu acho que falta para nós professores que querem fazer uma carreira de sucesso, Jussara? Empreendedorismo. De alguma forma, nós estamos acostumados a chegar na sala de aula e o nosso aluno está lá. Eu não preciso batalhar para buscar esse aluno. Muitas vezes a escola é gratuita, ele está ali, eu não precisei fazer esforço nenhum para ele vir na aula, e se ele não vier, ele ainda pode ser reprovado por falta. Então, eu não preciso desse empreendedorismo de construir e buscar esse aluno e captar esse aluno. Eu tiro isso porque, às vezes, assim, tem algum professor que ele vem falar de algum curso dele com a gente, que ele queria montar uma parceria, falar, estrutura o curso e vamos conversar, né? Para ver se dá para a gente fazer uma parceria. Passa 3, 4, 5 anos e ele não conseguiu escrever o curso. Entendeu? E ele, às vezes, também não consegue fazer. Vamos supor que ele fosse montar sozinho, a maioria não consegue captar o aluno, porque ele está acostumado a entrar na sala de aula e encontrar o seu público. Ele não tem esse mas às vezes, desafio. Antônio, eu acho que essa é a dinâmica que eu vejo da diferença de trabalho com adultos, né? Como eu tive muita experiência com cursos de especialização, e cursos de especialização você tem um contato muito rápido também com o aluno, né? Porque é Uhum. diferente da graduação, que às vezes você passa lá e, assim, E troca, muitas né, de vezes, professor. Essa sábado é troca muito um. rápido. Na É, verdade, às vezes você vai ter lá 1, 2 encontros com esses alunos, né? E você, enquanto professor, você vai ter que entender que você tem que achar uma forma de prender esse aluno, né? Então, a linguagem, seja os exemplos que você vai dar, né? Porque senão realmente ele não se interessa. E às vezes isso que você colocou, às vezes, do próprio professor, eu diria, não é nem só a questão do empreendedorismo, às vezes é realmente essa dificuldade que eu tenho de me valorizar, de colocar no papel aquilo, olha, eu consigo fazer isso, né? E aí o que eu costumo muito fazer, né? A gente procura, eu sempre, todas as vezes, quem trabalha comigo, tenho várias professoras que estão aí ouvindo, né? Que assim, o que eu sempre fiz foi me dispor a ajudar. Então, se quer, e eu acho que a gente tem que ter essa humildade também. Então, olha, eu quero dar um curso, mas eu não consigo, né? Então, sim. busca ajuda de uma pessoa que já fez isso e tudo mais, né? Então, com os meus professores, é uma das coisas que eu costumo fazer muito, de me dispor a ajudar também, em que sentido? Olha, vai fazer um curso, tem vários professores que, inclusive, trabalham comigo, que eu já até indiquei para você, para outros cursos de Uhum. especialização, né? Porque Sim. a gente valorizar, mas também por lado, às vezes a pessoa fala assim, ah, Jussara, eu acho que eu não vou dar conta, eu não sei. Não, vai, se precisar de ajuda, né, vem aqui que eu te ajudo. Então, às vezes, essa coisa de eu reconhecer que eu estou com uma dificuldade, às vezes, em estruturar o texto, ou estou com uma dificuldade de organizar aquela disciplina, ou então de pensar como... Então, busca alguém que possa te ajudar. Porque, às Sim. vezes, esse não me deixa empreender, que não me deixa montar, de repente, uma proposta de curso e levar lá para oferecer para você, né? Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa, se eu tenho realmente desejo, vontade, né? Então, vai atrás de estudar e ver alguém que possa te ajudar, né? Às vezes é um colega Sim. de trabalho, às vezes Porque é tem alguém que algumas faz coisas que isso. são muito chatas mesmo, né? Escrever emenda, essas coisas, é uns negocinho meio complicadinho mesmo, que às vezes, quem não é muito assim dessa linha da pesquisa, de estar buscando, de elaboração de TCC, às vezes não consegue também dar conta disso. Mas, assim, eu penso assim que nós somos muito criativos, mas que falta um pouco desse empreendedorismo, sim, porque acha que a gente acha que a gente não é capaz mesmo. Talvez é uma questão de valorização da gente mesmo. Eu não me valorizo, e aí eu sou professor, eu não posso empreender. Mas nós podemos, né?
Assim, quando eu fiz o curso com o Roberto Chiniachik, eu fiz 3 cursos com ele, e uma das vezes que foi de palestrante, de palco, essas coisas, ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim: Antônio, o professor tem dificuldade de ser um palestrante renomado, porque ele fica, de alguma forma, esperando aparecer as palestras, ele não vai em busca do curso que ele quer dar, ele fica esperando alguém falar: ah, eu quero que você venha fazer uma palestra aqui, assim, assim, eu quero que você faça tal coisa, mas a gente mesmo ir em busca, parece que a gente não trabalhou muito isso, né? E eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar um pouco em nós, para ser esse Sim. professor de sucesso, né? Porque se eu quero Se ele empreender, deseja, né? Eu falo, se ele se- deseja ter sucesso nessa sim, área de fazer palestra, ou então, como eu falei, né? Seja na gestão, escrever livros, eu né? preciso desenvolver essa habilidade, né, Antônio? Eu colocaria muito mais como uma habilidade a ser desenvolvida, que para Sim, alguns já desenvolveu. Eu tenho professores, tenho pessoas que conseguem fazer isso rapidamente, que conseguem fazer, que eu vou chamar até de marketing pessoal, né? Eu consigo uhum, valorizar e tudo mais, né? Outros sim, já ficam mais entranhados, porque a gente volta nessa ideia de que você colocou logo no início, o professor como um sacerdócio. Então, ser uhum, sacerdócio, tem que ficar lá esperando alguém me convidar, né? uhum, É, não quer ver, eu passei por uma situação uma vez que, assim, algumas pessoas me convidavam para dar palestras e eu cobro, né? Assim, porque eu entendo que isso é trabalho, né? Diferente você fala assim, nossa, por quê? Porque tem preço. E eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim, nossa, você foi dar uma palestra numa outra cidade, né? De um outro município, que o município, inclusive, tem uma comissão mais. Nossa, mas eu fiquei sabendo que você cobrou. Eu falei, sim, eu estava indo, inclusive, num sábado meu, estava vendendo meu tempo também, né? Porque eu já trabalhava a sim, semana inteira com um outro município. Mas, assim, o que me causou estranheza, na verdade, foi a pessoa achar que eu não poderia cobrar, né? Principalmente porque, poxa vida, né? Se eu estou falando, inclusive, porque eu estava falando sobre a questão da deficiência, não, a gente precisa se valorizar sim, né? sim, É estudo. Eu não cheguei aonde eu cheguei simplesmente porque eu nasci assim. Eu cheguei aonde cheguei com muito estudo, com muita dedicação, né? Levando muitos tropeços, como todo mundo. A gente tropeça, a gente vai aprendendo, né? E eu acho que é uhum, importante exatamente. entender isso, né? Então, o professor, se ele tem o desejo realmente de se dedicar a uma área, de buscar uma outra forma de atuação, né? Como você citou, olha, ou é produzindo conteúdo, ou é seguindo uma carreira acadêmica, ou palestrante, ou trabalhando na EAD, a gente tem inúmeras possibilidades, né? A gente tem até empresas. Eu cheguei até a ler, eu não tenho muita leitura sobre isso, mas eu cheguei até a ler um artigo uma vez que eu fiquei pensando, falei, mas o que um professor vai fazer numa empresa, né? Porque a primeira coisa que você fica curiosa, né? Uma grande empresa contratando um professor, mas para quê? Veja, o setor de RH, quando recebe profissionais para trabalhar, nem sempre aquele profissional que está ali sabe qual é a função que ele vai desempenhar. E esse é um problema Uhum, que a gente vê, quem trabalha com gestão, e eu também trabalho com gestão pública, né? Porque a gente recebe professores novos, a gente recebe muitas vezes profissionais que estão lá, que a gente fala assim, nossa, ele deveria saber, mas nem sempre é assim. Eu vou ter que ensinar. Numa empresa é a mesma coisa, não é só na escola. E aí que vem o know-how do professor. Empatia de entender o que é que aquele outro funcionário sabe, o que que ele ainda não sabe, sobre aquilo que ele vai desempenhar, que conhecimento ele precisa saber que ele não está sabendo, como é que eu faço para que ele possa aprender, que método que eu vou utilizar ali para ele poder aprender aquela função nova, né? Então, são possibilidades que se abrem quando a gente também abre as nossas possibilidades, né? Quando eu sim, comecei a ler um pouco sobre isso, eu falei, olha que bacana, porque é pegar o know-how da sala de aula, dessa coisa do conhecimento, do planejamento, da empatia, de lidar com o imprevisto e levar para um outro campo de experiência, né? Os sim. hospitais, né, tem aí a pedagogia hospitalar, que é uma outra forma, como é que eu vou ensinar dentro de um hospital para uma criança que está acamada, né? Que também existe essa atuação. Então, são diferentes formas de atuação que eu posso Sim. sonhar, por que não? Né? A pedagogia escolar é algo que está começando a crescer, mas para você ter a noção, nós já recebemos assim, um telefonema de uma grande empresa,
que ela queria para o RH dela um pedagogo e psicopedagogo. Sim. Ela estava selecionando, tinha que ter esses dois requisitos. Porque aí eu perguntei por quê, falou porque eles sabem trabalhar com os adultos, eles sabem ensinar, eles têm didática. Então, o pedagogo também vai para outros campos, não vai ficar só nessa questão de a sala de aula. No RH, muitos deles arrasam, né? Sim, sim. Trabalham Porque muito bem. é isso que eu estava mencionando, né, Antônia? A gente Uhum. precisa entender qual é a minha habilidade que vai colaborar com aquele setor onde eu estou. Eu preciso entender isso, que habilidade que eu tenho e que habilidade muitas vezes que eu não tenho e que eu vou ter que desenvolver para poder ser bem-sucedida, né? Isso Exatamente. também não cai, isso não cai do céu. Eu tenho que ter um autoconhecimento para poder saber lidar com essas questões. Eu vou citar um outro exemplo de uma situação que, assim, quando eu comecei a trabalhar em cursos de especialização, né, e mesmo na coordenação, você lembra, né, quando a gente entra, na verdade é assim, você vira vidraça, porque você tem Sim, toda uma sim. questão, não passa só pelo campo pedagógico, né, envolve outras relações de poder e tudo mais. Então, assim, lidar com a agressividade do outro, por exemplo, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, né? Porque às vezes a pessoa chegava para falar com você com tamanha raiva, às vezes ela tinha razão naquilo que ela falava, e aquilo me assustava. A princípio, assim, era uma coisa que eu precisei trabalhar muito comigo, essa questão, porque eu falava, pera um pouquinho, né? A raiva do outro é do outro. Não necessariamente, às vezes ela está com raiva da situação, ou às vezes está até com raiva de algo que eu fiz, né? A gente Uhum. faz coisas, às vezes, a gente tem, às vezes, algumas ideias que as pessoas discordam, né? Faz parte da vida, né? Mas, assim, como é que eu lido com a adversidade? Como é que eu lido quando chega, por exemplo, um adulto que com criança, aí que eu digo, né? Com criança isso era mais fácil para mim. Lidar com, às Sim. vezes, com uma criança que chegava muito agressiva, chegava batendo no coleguinha, eu conseguia lidar com isso direito. Quando eu fui trabalhar com adulto, que isso vinha também, mas de uma outra forma, sinceramente, assim, no começo eu me assustava muito. Eu cheguei a pensar várias vezes, falava, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque as pessoas vinham com uma carga emocional muito pesada, né? Então, isso foi uma questão que eu precisei, não que isso tenha sido resolvido, porque você realmente, né, quando a pessoa chega para você para falar alguma coisa com uma carga emocional muito com raiva, ou então jogando aquelas coisas, isso não tem quem não fique, vamos dizer assim, que não se abale. Mas hoje eu consigo lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Que é de não pegar isso para a gente, de você não incorporar isso como, nossa, né? É de entender que às vezes as outras pessoas, e também colocar limites, que esse é um outro Sim. problema quando a gente trabalha com adultos, né? Adultos também precisam de limites, porque muitas vezes na função que você ocupa, quem é diretor de escola, então, vai saber disso melhor do que qualquer um, né? E vai ter que lidar, porque Até você não porque vai nós temos agradar. muito adulto criança no nosso país, no nosso, sei lá, então até fora. Adulto criança está cheio de adulto criança, cresceu de tamanho, mas a mentalidade continua uma criança rebelde. E às vezes a gente tem uma dificuldade em lidar com a questão da autoridade, em que Sim, sentido? Trabalhar, por exemplo, em ambientes com gestões democráticas. O que é ser democrático? Democrático, muitas vezes, é ter que aceitar uma posição que não é minha. Eu fui sim, minoria, e aí eu exatamente. preciso entender que, embora eu fui minoria, mas se a decisão foi coletiva, eu preciso começar a incorporar. Então, essas relações, quando eu estou trabalhando com adulto, elas são bastante importantes da gente pensar. Então, a pessoa, nesse sentido que eu falo, eu preciso entender qual vai ser a dinâmica daquela função, o que vai me trazer e que habilidade que eu vou ter que construir. Me conhecer, saber o que eu já tenho de possibilidades e o que eu vou ter que construir. Porque realmente, assim, se você for querer agradar todo mundo, bom, isso não funciona. Nenhuma Não funciona, função porque os conflitos existem muitos, grande, né? faz Jussara, nós estamos indo aqui para o final. Eu queria que você falasse, quem quiser falar com você, como é que faz, né? De repente alguém quer contratar o seu trabalho, porque você é mestre em educação. Como que é o nome do seu livro mesmo? Na verdade, assim, eu tenho capítulos de alguns livros, né, Antônia? Porque tem um livro que eu Uhum. publiquei, mas foi quando a gente estava ainda, quando eu fiz a minha especialização, a primeira especialização, né?
Eu tenho alguns capítulos de alguns livros, tanto da Universidade Federal do Ceará quanto da UnoOeste, que são, na verdade, produções que a gente foi construindo. Quem Uhum. quiser entrar em contato comigo, a forma mais fácil é pelo e-mail, né? Eu costumo responder e-mail com uma certa rapidez, tá? É Jussara Oliveto, tudo junto, né? @gmail.com, tá? Uhum. Então, se alguém quiser, o pessoal que está trabalhando comigo já conhece, já me conhece, já sabe que eu sempre estou aberta para essas questões. Se quiser entrar em contato comigo, tanto para poder perguntar, conversar sobre alguma coisa, né? A minha área primeira é educação especial, mas eu tenho muita experiência nessa questão da coordenação, porque é onde eu tenho trabalhado há mais de 30 anos, ou melhor, né? Há 25 anos, mais ou menos, né? Mas Sim. fica aí disponível, podem me mandar o e-mail que eu respondo com o maior carinho, tá certo? Legal. Eu quero agradecer por vocês ter estado aqui com a gente, trazer sua contribuição, que é de grande valia, né? Eu também fui sua aluna também na psicopedagogia, que foi muito bom, né? Aprendi muito. E você sendo nossa professora também, a gente tem a honra de ter você como nossa professora no Instituto AGC. Falar que o Instituto AGC está aberto com muitas pós-graduação. Agora temos graduação EAD que podemos oferecer para o Brasil inteiro. Temos presencial, semipresencial e à distância. Então, quem quiser pode fazer contato conosco no 18 988 10 0039 ou 18 41 01 11 43. Que nós temos várias pós, temos mais de 100 pós-graduação aí, tanto em várias áreas. Na área da educação, na área do direito, da engenharia, enfim, são diversas oportunidades. Também quero convidar quem está aqui para participar do workshop de pedagogia sistêmica, que acontecerá dia 28 às 18 horas no canal do YouTube. Esse vai ser no YouTube. Um workshop que vai durar 2 horas, onde a gente vai trabalhar um pouco essa ideia aí da pedagogia sistêmica, como que funciona, porque em alguns lugares já está virando até lei e muitas vezes a gente nem sabe o que que é, né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Então, aqui tem alguns elogios, que o excelente profissional, né? É isso aí. Enfim, gratidão mesmo, Jussara, e gratidão a todos que estiveram aqui. Muita gratidão, tá? E espero a gente poder contar com você mais vezes. Podemos sim, tá? Eu que agradeço aí, agradeço a atenção de todos, essa conversa rápida que a gente teve aí e que precisarem de mim, estou à disposição, tá bom? Até Gratidão. mais. Até mais.